Pronto, tudo jóia? Aqui é o Sávio Franca. Estou aqui para poder falar sobre mais uma live Sunback. O que é essa live Sunback? É onde eu ensino pessoas como reduzir pela metade a conta de luz em uma casa comum. Então, seja você bem-vindo e bem-vinda à nossa live aqui. Isso é um prazer estar aqui com você. Hoje o tema vai ser por que convencer sua família a ajudar no investimento da redução da conta de luz. Esse é um tema bastante clássico, é um tema onde que a gente mensurou aí algumas questões de pessoas que conseguiram achar essa dificuldade, porque às vezes você sabe da questão, você sabe da importância, você está estudando o assunto, você está me vendo aqui mais vezes, mas tem gente que não está conseguindo ver isso, a sua esposa, seu marido, a sua irmã que mora com você, seu irmão, não sei, qualquer pessoa que está na sua família aí que de repente pode ajudar ou que pode contribuir nessa parte de investimento também na redução da conta de luz. A gente sabe que existem várias formas de você reduzir a conta de luz, certo? Existe sim. Existem várias maneiras, inclusive atitudes dentro de casa. E às vezes a atitude dentro de casa é coisas assim muito individuais de cada um. Às vezes acontece de você pedir uma pessoa para poder desligar a lâmpada da sala que está acesa é, sem necessidade, a televisão que fica acesa por muito tempo. Às vezes aquele stand-by, né, que fica lá, que acaba gastando energia. Então, assim, são coisas que a gente consegue fazer, pelo menos falar, né, mas para a pessoa fazer é mais difícil. É igual o caso, né, que você consegue levar o cavalo na beira do rio para poder beber água, mas você não consegue forçá-lo a beber, não tem como. Então, o que a gente pode fazer para a gente poder resolver essa questão? E a gente vai falar aqui mais adiante. Antes disso, quero pedir você para poder fazer seu comentário, deixe a sua dúvida. Nós estamos aqui ativos nessa luta aqui para ajudar as pessoas a reduzir a conta de luz aí, com essa ideia da metade da conta de luz, tendo em vista aí algumas coisas, alguns aparelhos, ou o aparelho, o chuveiro elétrico que mais consome energia na sua casa. Então, se você não sabe o quanto que é um chuveiro elétrico consome na casa, o quanto que representa isso, pesquise um pouco, verifique lá a potência do seu equipamento e pode significar, por exemplo, um chuveiro elétrico de 6.800 watts, mais de 600 lâmpadas ligadas ao mesmo tempo. É só para poder a gente arredondar esse assunto aqui e te falar aqui da questão do convencimento do porquê que você tem aí essa necessidade de, às vezes, convencer a sua família de te ajudar nisso. Você estando sozinho e desamparado, vamos dizer assim, é mais difícil você finalizar aí essa parte de investimento. Então, o que não é isso aí que eu estou falando? Não é você convencer um parente longe, pessoas dentro da sua casa. Estou falando de pessoas do seu convívio que normalmente te ajudam também no orçamento familiar. E o orçamento familiar, às vezes, ele é rachado. E às vezes você depende também de mais um empurrão, de mais uma pessoa que pode ajudar nesses tipos de investimento, que são investimentos que eles precisam de alocar um certo valor, ou seja mensal, dependendo da forma que você for fazer, parcelado, ou se você for até mesmo pegar um empréstimo para resolver isso. Eu já contei outro dia sobre um caso em que é possível você conseguir fazer o um investimento num sistema como esse para reduzir a conta de luz, é simplesmente sem pagar, sem tirar dinheiro do bolso, por meio de um terceiro, que seria um banco, por exemplo. Foi um caso que eu citei aí outro dia. Mas essa oportunidade, ela existe por quê? Essa oportunidade não, essa objeção, essa questão de às vezes, a, a, uma pessoa da casa, não é que ela não concorda, não é isso, é porque ainda está matura, ela não conheceu ainda. Então, uma coisa que você deve é, é, pensar é que as pessoas por si só, elas vão estar despreparadas para poder receber uma novidade. Elas não conhecem. Por si só, o ser humano é assim. Quando ele fala sobre mudança, isso acontece, isso é dentro da gente, isso é normal acontecer. Eu aqui em casa, quando eu recebo uma coisa diferente, uma coisa notícia diferente ou uma novidade, para eu poder contar para minha esposa, para as pessoas que estão comigo aqui, que na verdade é a minha esposa, que eu estou aqui com minha esposa e tem um filho, né? Para eu poder contar para elas, para ela, eu preciso pensar também até como eu contar isso. Se for uma coisa que necessita do apoio dela, eu preciso de ter mais clareza sobre essa situação. Mas o fato é que, se existe essa objeção, se existe uma situação específica que impede você de poder investir nesse tipo de situação, nesse tipo de meio para reduzir a conta de luz, você de fato precisa de, aos poucos,
você precisa de resolver isso. Então, o fato é que existe a situação, isso é normal. Na sua casa pode existir, e se você não souber, se você não sabe que existe isso, basta você começar a poder fazer um projeto aqui e ali que você vai ter que contar com as pessoas de casa que, no mínimo, um apoio moral. Se você for a pessoa que é banca com a parte financeira, que às vezes acontece também, a outra pessoa está mais ativa dentro de casa, e isso hoje já nem está levando em consideração se é homem ou se é mulher. Hoje em dia, homens também ajudam dentro de casa, já mudou-se muito esse conceito. É claro que tem alguns paradigmas aí, alguns conceitos pré-estabelecidos aí por uma pessoa, pelas pessoas, mas hoje o conceito tem mudado muito. Não estou falando nem de homem e de mulher, mas existem pessoas que ficam mais dentro de casa, tem outros que contribuem mais com a parte financeira. Mas, de toda maneira, a questão moral, ela existe. A questão de... Não vou dizer nem moral, eu vou dizer sim de costume, de desconhecimento existe. Se você não levar a pessoa que convive com você sobre o conhecimento, sobre a oportunidade que seria reduzir a conta de luz, para que você possa, de repente, juntar um dinheiro a mais para o final do ano, gastar em alguma coisa, fazer uma viagem, e até isso são argumentos também que você pode usar. Uma viagem custa quanto? Não sei. Quem mora em Belo Horizonte, por exemplo, tem Guarapari, né? Guarapari não, é Vitória, né? Espírito Santo, que é o lugar que mais dá Belo Horizontino. Agora, nessa época, não tem jeito de viajar muito. Mas daqui a um tempo vai poder voltar ao normal, o turismo volta tudo, e você pode viajar, passar um final de semana em uma pousada, né? Quando eu morei em Belo Horizonte, eu tive, por exemplo, uma pousada, não sei o que do Engenho, eu até nem lembro mais não, mas é alguma coisa próxima de Sete Lagoas. É uma pousada maravilhosa. E não sei quanto que custa lá a diária, mas deve ser em torno aí de uns 200, 300 reais ou um pouco mais. E é um lugar fantástico para levar a família. Então, às vezes, qualquer dinheirinho que sobra aí no final de semana ou no final do ano compensa. Então, vale a pena você descobrir coisas e levar até como argumento para que te ajude também nessa missão aí de redução da conta de luz. Ou seja, o dinheiro que você gasta na conta de luz pode te atrapalhar aí a realizar esses pequenos sonhos, pequenas coisas aí que são para a sua família também, tá? Então, esse é o motivo que eu acredito que você deve superar isso. São pequenas coisas que vão acontecendo na vida da gente. Né? Eu vou até olhar aqui se está tudo certinho com o meu acho que tá, né? Acho que estou conseguindo levar aqui legal. Então são coisas que acontecem na vida da sua família que eu acredito que tem que tá andando junto aí, essa questão da realização pessoal. Se você não consegue levar para sua família uma realização pessoal a partir de coisas que você vai conseguindo adquirir, conquistando junto e tal, é mais difícil de você ter uma vida mais tranquila, mais calma. E esses pontos são importantes, né? Então, assim, essa questão de convencer a família a te ajudar, ou a pessoa que está aí, por que que, no caso, por que que te ajudar, por que que convencer a sua família te ajuda a resolver esse problema, às vezes, de dúvida, ou às vezes, de poder conseguir adquirir esse investimento aí para reduzir a sua conta de luz. Acredito muito porque a família, ela é uma base, né? Se você está com a pessoa dentro de casa que ela não concorda, ela não assume que ela está disposta a poder concordar ou te ajudar em alguma coisa, principalmente na parte financeira, convenhamos, né? Se a pessoa pode ajudar na parte de motivação e te ajudando a concordando, imagina se ela puder, então, a contribuir com alguma coisa financeira para te ajudar aí no investimento. Então, muito melhor. E isso acontece, e já aconteceu comigo. Eu, por exemplo, eu tenho situações diversas dentro de casa que às vezes eu preciso de apoio da minha esposa e ela precisa de mim, na maioria das partes, às vezes a gente está aí junto, então é isso que é o casamento, é isso que acontece com a gente quando a gente quer poder estar junto com a pessoa que está com a gente. Então, isso pode sim acontecer. E já aconteceu, por exemplo, se não me engano, acho que foi o ano passado, eu tive uma situação de um tipo como é que fala? De curso que eu estava programando para poder fazer, e naquele momento é um curso que se investia muito, e eu falei assim, não, fica mais difícil para eu poder fazer sozinho. E além da questão do esforço que eu tenho que ter, o tempo, a dedicação. Agora, por exemplo, eu estava estudando, estava participando com uma sala de aula aqui online, mais de 350 pessoas ao mesmo tempo,
E isso requer atenção, requer dedicação, não é só questão de investimento. Na época, a Tati, que é minha esposa, ela me apoiou, mas eu tive que convencê-la de que eu precisava disso. E, na verdade, quando eu estou fazendo, quando eu estou buscando esse convencimento com a minha esposa, com a pessoa que está comigo, né, no caso ela, eu preciso de ter um posicionamento diferente. E, na verdade, as coisas que a gente assume dentro de casa ou com as pessoas que a gente gosta é muito, assim, uma coisa muito pessoal, né? E se você já de cara, você já bate, você já conversa, e você e sente um pouquinho, assim, de dúvida, e da forma com que você vai falar com ela já vai falar sim ou não. Não concordo, concordo. E isso é um fato. A hora que você perguntar para a pessoa assim, olha, é, por exemplo, você fala assim, no caso da minha esposa, amor, né? Que eu falo desse jeito. Então eu falo assim, amor, é, eu, eu, eu quero eu queria saber o que, que você acha disso e olha, eu tô querendo que é, é, você me dê apoio, não é de apoio nisso, é uma coisa você falar assim, eu quero que você me ajude nisso, né? Outra coisa é você. é, São duas situações até que eu levei aqui, que eu estava lembrando que na época, quando eu fiz esse tipo de investimento no curso, eu não cheguei pedindo autorização para minha esposa. Olha, amor, eu preciso fazer isso. Eu, 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 eu simplesmente não falei o que, que ela acha nem nada. Eu falei assim, amor, eu preciso que você me ajude nisso. Não quero que você me autorize a fazer isso, não. Não é isso que você tem que pedir autorização ou alguma coisa assim, não. Eu falei para ela, eu preciso só de ajuda, porque eu acredito nisso aí. E na hora que você fala sobre isso, na hora que você fala assim, eu acredito nisso, a diferença está aí, é nesse momento. No momento que você fala, e não é o que você fala com a pessoa, é o como você fala. Isso faz muita diferença na hora de você poder convencer alguém a ter qualquer tipo de coisa. Isso vale não é só para isso, não, vale qualquer coisa na sua vida. Então, o como você falar para as pessoas. E dependendo do como você falar, a forma com que você vai simplesmente falar, olha, eu te peço ajuda só para poder eu concluir essa etapa, porque eu tenho certeza que vai dar certo, é diferente de você simplesmente pedir uma autorização. Olha, eu quero que você só me autorize a fazer isso diante disso e tal. Não é autorizar, é pedir ajuda. É um posicionamento diferente que você tem que dar com isso. Então, essa é uma da opinião que eu fiz. E eu conversando outro dia com uma pessoa, ela ela fez um tipo de decisão também, ela estava com uma situação difícil dentro de casa, e ela decidiu tomar uma decisão depois que eu conversei também, que eu falei, expus minha opinião, que eu falei para ela, olha, eu também passei por isso, eu sou muito parecido com você, e na verdade a gente é parecido com um com o outro, né? Tem até aqui ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Foi um depoimento que a Carla, né, a Carla Neri, ela escreveu para mim, com uma gentileza aqui, ela foi até recentemente, porque nós conseguimos entregar para ela um sistema instalado foi hoje, né? E ela tem uma dificuldade muito grande dentro da casa dela. E aí ela colocou: convenci os familiares a fazerem esse investimento após depoimentos de pessoas satisfeitas e da necessidade de baixar a conta de luz muito alta. Então, ela teve essa preocupação de levar isso para a família e colocou o depoimento dela aqui falando. Mas, sim, para poder ela convencer o marido lá, no caso, para poder investir no sistema, eu tenho certeza que ela teve muita dificuldade. Ela não se convenceu de forma muito fácil. Eu conversei com ela no dia, falei: olha, Carla, eu também sou casada, eu sei como é que é isso, mas não é pedir autorização, não é realmente pedir, é pedir ajuda, é diferente. Você ir lá, pede ajuda e você fala: olha, eu tenho certeza que dá certo, é diferente, tá? E eu tenho também, além disso, né, que eu acho que são coisas que são fundamentais, às vezes não é só a redução na conta de luz, que eu, como produto, nós estamos prometendo aqui a redução na conta de luz, estamos falando da metade da conta de luz, e às vezes a gente esquece de outros benefícios que o produto tem. E para, não sei se você que está me ouvindo aí, se você for homem e você não cuida tanto da parte da casa e você pode ajudar a começar a cuidar mais, eu sei uma coisa que eu acho que isso é normal e tem que ser assim.
você começar a pensar na sua esposa aí, olha, uma água quente na cozinha, por exemplo, é fantástica. E não é eu que falo isso, não. É pessoas também que falam. Olha para vocês verem o que foi que a Maria da Consolação falou para gente sobre isso. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui no áudio que eu conversei com ela outro dia, que também é uma pessoa que a gente já atendeu, já tem uns anos, e por 2 vezes ela já colocou o sistema na casa dela. Olha só o que ela falou. Como é que foi? Eu estou aqui hoje para poder conversar com o pessoal, para poder a gente mostrar para eles, conhecerem um pouquinho mais sobre a experiência que você teve com a energia solar térmica, com o aquecimento solar, né? Que você já por 2 vezes já você tem experiência com outras pessoas que você atendeu e para sua casa também. Eu queria conhecer um pouquinho da sua história aí, como é que foi que você usou o equipamento, o que você mais assim, na época que você se identificou com o produto, né? Na época, eu pensei em economia de energia. Uhum. Quando eu contratei, eu pensei na economia de energia. Só que hoje, eu vejo de outra forma. Não só a economia de energia, mas o conforto. Porque na época do frio, eu tomo um banho bem quentinho mesmo. E na época do calor, eu tomo um banho bem morninho, que eu posso colocar a temperatura que eu quero. E no chuveiro elétrico, se eu ponho no morno, tá quente. Se eu ponho no frio, tá frio. Então, o aquecedor solar hoje me dá um conforto. Então, mas na época, então, quando você foi colocar, o problema seu era o quê? Não era só a questão do banho frio, né? Era outra coisa. É a economia de energia. Eu não pensava nesse benefício que eu ia gostar tanto. Uhum. A água, como é que é a água? O que foi a experiência que você teve, assim, de mais legal? Não entendi? Como é que é a água que sai do equipamento, como é que foi a experiência mais legal que você teve, assim? Então, isso que eu estou falando com você, porque na época do frio, a água sai quentíssima. Eu tomo um banho super quente. E no calor, eu tomo um banho de temperatura que eu quero, morninha, quase que natural. Porque eu abro pouquíssimo a água quente, eu consigo fazer a temperatura que eu quero. Você. Então, nós vamos voltar aqui nosso ao vivo aqui, só para a gente poder recapitular aqui. Então, assim, eu gosto de pegar esses comentários das pessoas que conversaram comigo, porque elas nos mostram o que às vezes pessoas têm dificuldade, que é o ver para crer, né? Que é o efeito que a gente chama de efeito São Tomé, né? Que só consegue acreditar se ver. E assim a gente tem várias pessoas no próprio canal que eu entrevistei, e às vezes eu busco também para que essas pessoas consigam comentar, porque elas estão no dia a dia vivendo, estão passando por algum tipo de dificuldade, e além da economia na conta de luz, tem outras coisas, outros benefícios dentro de casa, que a energia solar térmica, que no caso é o meio para a gente poder chegar a essa redução na conta de luz, vai proporcionar. Então, eu sou suspeito de falar, porque eu lembro que desde a época da minha infância, eu tive água quente dentro de casa por conta da questão do fogão a lenha, né? Que eu já falei muito sobre a serpentina. Eu tinha uma serpentina dentro de casa que ela funcionava para aquecer a água do banho, e isso é normal a gente para quem já é acostumado. Né? Então, só que a questão da lenha da serpentina já é algo que já é ultrapassado, não dá para a gente poder admitir isso mais. E depois de algum tempo de dificuldades na roça que a gente morava, quando a gente morou para a cidade, eu acabei que tendo que me obrigar a me adequar, ajudar também a contribuir com o custo na conta de luzes, que é alto no caso do chuveiro elétrico. Então, assim, essas são as questões primárias, né, que são as principais. Depois vem as outras secundárias, que é o conforto, o banho gostoso nesse frio. Então, quem tem aquecimento solar, se você está aí junto, me assistindo, fala se você conhece, se você já tem, ou se você já tomou um banho no hotel, aí você vê a diferença
coloca aí eu conheço, só para a gente poder também me aumentar aqui, a gente conversar um pouco mais. E ao final, daqui a pouco, eu vou abrir espaço para a gente poder responder perguntas, vou falar sobre qualquer tema, qualquer dúvida que você for surgindo, e falando sobre dúvidas em si, algumas perguntas que as pessoas veem na cabeça na hora que elas falam sobre a questão de família, de, olha, convencer o meu marido e tal, eu acho que uma das coisas que as pessoas têm mais medo dentro para poder colocar um sistema de energia solar, por caso, com a função da redução na conta de luz, mas são o tipo de profissional que vai levar para dentro de casa para poder instalar um sistema como esse. Então, profissionais, às vezes, tem diversos no mercado. Então, desafios a gente encontra. A questão é você encontrar a pessoa que vai te dar segurança para isso, que vai te atender, que vai poder ficar no mercado por mais anos aí para você contar com a assistência técnica, com garantia. Tudo isso conta também, que são pequenas coisas que, assim, a pessoa pergunta, poxa, eu não sei instalar, e agora? Com o que eu faço? Existem pessoas para poder fazer isso para você? Existe diversas pessoas no mercado. Algumas vão fazer mais ou menos, outras melhor e outras melhor ainda, depende. Então, pode ser que você tenha também uma experiência não saborosa com isso. Mas essa é uma pergunta que é comum. Como é que eu vou fazer com a instalação? Será que eu mesmo consigo instalar? Será que eu tenho que contratar um terceiro? Será que se eu ir numa loja e comprar esse produto, alguém vai instalar para mim? Será que vai ser a parte de indicação dessa loja? Vai ser o fabricante? Como é que funciona isso tudo? Isso depende de cada situação, de cada loja, de cada mercado. Assim, no meu caso, né, quando eu faço isso, a gente tem condição também de fazer isso como parte para poder ajudar as pessoas a reduzirem a conta de luz. Eu também eu faço algo diferenciado, busco atender com a equipe da própria empresa, direto da própria fábrica aqui, quando a gente fabrica e tudo mais. Então tem todo um processo para poder ajudar as pessoas a errarem menos no processo de atendimento ao cliente. Isso ajuda também na satisfação, na realização, que foi o caso da Carla, que deu o depoimento aí para a gente hoje. Ela até queria colocar mais comentários depois, só que ela estava apressada e estava precisando de resolver umas questões de estudos, e ela não reduziu a conta de luz. Ela simplesmente recebeu a equipe lá hoje, ela perguntou para a gente lá, para o pessoal que estava lá atendendo, perguntou assim, ó, chegou cedo lá, de manhã bem cedo, né? Quando foi assim, umas 9 horas, que ela me ligou, o pessoal estava batendo lá na casa dela, e aí eu falei assim, não, pode receber com o pessoal aí da equipe nossa aí. Beleza, atendeu ela, e aí quando foi, que hora que começou lá, ela perguntou, e que horas, quantos dias para poder fazer essa instalação aqui? E aí o pessoal respondeu, não, isso aqui é hoje mesmo, até quem sabe 1 hora da tarde, tá lá pronto. E de certo, quando foi 1 hora da tarde, estava lá a equipe com toda a instalação pronta, com tudo montadinho, legalzinho. Então, assim, foi muito, né? Foi no prédio, foi até um lugar que as pessoas perguntam, sabe, em prédio dá para poder instalar? E aí é uma coisa que eu posso responder em cima de um atendimento que foi hoje, que foi da Carla. Sim, fez a instalação para ela hoje. Foi, logicamente, foi no último andar, foi mais fácil para ela poder conseguir a autorização do síndico, ou sei lá, do prédio dela. Então foi bem simples. Ela dá cobertura. Foi mais tranquilo. Mas se você mora por baixo de um apartamento mais embaixo, basta pedir autorização para usar o seu telhado para conseguir colocar aí esse tipo de adaptação, que é uma adaptação. Você vai ter que adaptar a sua casa para isso. No caso dela lá, por exemplo, que ela, quando chegou 1 hora da tarde, tinha terminado, ela falou assim, nossa, e olha que certamente, se eu ligar para ela agora, vai ter água quente para ela, que de 1 da tarde até o final da tarde, provavelmente, se tem sol lá, já deu para ela poder tomar banho de água quente da energia solar hoje, tá? Então, assim, é uma coisa, para só quem sabe, só quem conhece é que vai entender bem o que é isso, né? Mas, tendo aqui tendo aqui, digamos, o jeito que errado de você pensar em ajudar ou convencer as pessoas para poder te ajudarem nesse tipo de investimento, é simplesmente você chegar com a coisa, simplesmente um pacotinho e falar assim, não, me ajuda nisso porque eu preciso. Não é assim. Se você for fazer dessa forma aí, não funciona. Pessoas têm coração, pessoas têm sentimentos. E você precisa de conversar. E o como você falar vai resolver de forma uma colheita boa ou não. Isso aí tudo é a forma com que você fala. Então, esse seria o jeito errado. O jeito certo de você conseguir o sucesso é conversando, é levando confiança, é olhando no olho da pessoa, olha, eu preciso disso, vai reduzir tanto na conta de luz por mês,
multiplicando isso aqui por 12 vai dar tanto, e em relação ao investimento se paga em pouco tempo. Então, ou seja, convence a pessoa que isso vale a pena. Isso é um ponto importante. Então, o jeito, digamos, mais certo de você fazer é isso. Convence a pessoa de que vale a pena. E depois você começa a falar assim, olha, será que isso não vale a pena pra gente? Vamos pensar em alguma coisa disso? Se você já tem alguma coisa caminhada, alguma pessoa que você já conhece, que pode te dar apoio nisso, ótimo, né? No nosso caso aqui, eu até aproveitando a oportunidade, no dia, agora na semana que vem, vou abrir a semana da meia conta, que vai ser uma maratona mesmo, meia conta, onde a gente até colocou o nome de maratona, porque a gente vai intensificar muitas coisas aí durante esse período da semana que vem. Na segunda-feira, você vai, depois que você fizer a inscrição, você pode participar dessa maratona meia conta, para poder aprender mais sobre como reduzir essa conta de luz pela metade. Eu ensino isso. Depois, na próxima semana, eu abro também, depois da outra semana, no dia 22, eu abro a oportunidade para uma, como é que fala? Na verdade, é bem umas ofertas, né, do sistema Sunback, que a gente vai chamar, que é para poder aquecer, para poder resolver a questão da conta de luz aí que você tem. Imagino que você tem uma conta de luz alta nesse momento. Então, é uma oportunidade que eu devo, de vez em quando eu faço isso, e vai ser uma oportunidade para você nesse caso. Quero aproveitar aqui para poder agradecer você a sua presença. Quero pedir para você deixar seu comentário aí, se não deixou ainda. Vou começar a olhar aqui sobre os comentários logo em seguida, mas antes disso, de falar sobre os comentários, eu queria poder dar mais uma dica, uma dica para você que quer chegar aí à redução na conta de luz, alguma maneira que tem para você, de repente, facilitar esse processo aí, tá? Então, poderia buscar aqui uma dúvida que as pessoas têm ou que elas costumam ter, e um fato, né, bem prático mesmo, de montagem de equipamento. Por exemplo, você consegue fazer a instalação? Eu posso te dar uma dica de instalação do produto. Uma dica de você pegar a montagem do equipamento, pegar, olha, sabe, eu tenho dúvida se esse equipamento eu consigo instalar, beleza. Se você pegar o manual de usuário, que inclusive é uma dica que eu dou tremenda para você, qualquer tipo de equipamento precisa de um manual, precisa de ter clareza no manual de usuário. Então, isso é uma coisa importante para você verificar. Verifica os detalhes técnicos, o que é que tem daquele produto, tamanho, rendimento, número de banhos, características técnicas dele para a parte de durabilidade, se aceita aquele tipo de água ou não. Às vezes, se você tem um poço artesiano na casa, pode ser que aquela água ela tenha uma característica que vai agredir o aço inox. Até assim, falo muito sobre essa questão parte técnica, porque eu tenho mais conhecimento técnico, eu sei resolver cada situação, e assim, eu recebo, digamos, dezenas de comentários durante um mês aqui, às vezes eu não dou conta de responder tanta pergunta, é no YouTube, é no nosso blog, depois você pode olhar, são várias coisas, perguntas que as pessoas fazem e eu, às vezes eu não dou conta, e eu prefiro até a live aqui, se você participar aqui comigo, para poder fazer a pergunta, vir de fora com a pergunta e me perguntar, porque é melhor, eu consigo absorver melhor a pergunta, te fazer uma pergunta sobre aquela mesma dúvida que você me trouxe para responder melhor. Isso eu me sinto mais tranquilo. Assim, eu gosto de conversar, eu gosto de falar as coisas. Na hora que a gente começa um pouquinho tímido. No início da live aqui eu estava assim, acostumando com o equipamento. Para você ter ideia, eu quase não preparei essa live de hoje, porque eu tive uma carga de atribuição muito grande, estava participando de um congresso mesmo, grande, mais de 300 pessoas, e aí muita informação, e assim no final a gente juntou para fazer um network, várias pessoas falando ao mesmo tempo, contando um pouquinho da sua história. Isso é legal, né? Eu gosto de falar, de conversar com as pessoas. E é isso, vamos ver o que a gente tem de live hoje, para a gente ver o que é que nós temos de dúvida. Tem aqui o Eduardo que colocou aqui, ó, boa noite, acompanhando e prestigiando a live. Bacana, Eduardo. Eu vou até clicar aqui, vou colocar aqui os comentários de cada um, né? Do Eduardo. É importante levar o conhecimento ao público. Vou deixando aqui o comentário aqui, o pessoal vê. Continuando, chuveiros elétricos levam a conta de luz também. Aqui colocou aqui também a taxa de iluminação de público é cobrada um percentual diretamente proporcional ao consumo, e é verdade, né? Isso aí não tem jeito. Quanto menos você gastar, mais você também, inclusive, vai reduzir o custo na iluminação pública, porque isso é percentual, né? E aqui o Matheus, que fez os comentários aqui, mas, ô Matheus, você não gostou, falando que não tem ninguém, né, fazendo comentário, tudo bem, não tem problema, tá? Você pode
né, ficar aí. Pode também, se você não gostar, assim, a pessoa que gosta da nossa live está aqui porque quer reduzir a conta de luz. Se achar que isso não ajuda a pessoa a reduzir a conta de luz, também fica à vontade, pode fazer sua pergunta ou não pode. Estou aqui com a Maria, colocou o valor investido é de quanto? Muito legal a pergunta. Isso depende de cada modelo de equipamento, depende de cada situação, depende de quantas pessoas na casa. Às vezes acontecem aí de isso variar de modelo para modelo. Às vezes você vai embutir o reservatório, se tem caixa d'água mais alta, se você está preparado com a tubulação pronta na sua casa, isso depende. Mas o fato é assim que você, primeiramente, o que você precisa colocar na cabeça em relação ao investimento independente do valor, depende de quanto você investir. Se você for colocar o valor do investimento em si, já coloca um valor já pensando no retorno do investimento. Quanto você vai ter de retorno? Quando eu coloco um dinheiro na poupança, eu quero saber quanto que está me rendendo no final do ano, no final do mês. Então, se você investe no chuveiro elétrico, pense que a metade do consumo que é o chuveiro elétrico na casa, você vai reduzir. Então, se você gasta 200, 250 reais na conta de luz, pelo menos 100, 150 reais aí por essa faixa você vai economizar. Se for 125 reais arredondando, que eu sempre coloco esse número aqui, você vai ter 1.500 reais no ano de economia. Se o equipamento custar 3 mil, em 2 anos ele se paga. Então você pode pensar aí uma redução ano a ano, cada ano que se passa você consegue já pagar uma parte do equipamento, daqui a pouco é só lucro que você tem. Então imagina nisso. Talvez possa até parecer muito tempo, mas pensa aí, em um ano você economiza 1.500 reais, em 2 anos 3 mil, em 3 anos já foi para 4.500, em 5 anos já deu 7.500 reais na conta de luz. Então pensa nisso. Quanto que vai custar? Bem menos do que isso, com certeza, do que 7 mil. Depende da sua casa, depende da situação, mas é interessante fazer uma análise. Eu já aproveito, né, repetir de novo, vou fazer aí abrir as inscrições semana que vem para participar da Semana Meia Conta, onde eu detalhe tudo isso com mais clareza, e depois eu vou abrir a oportunidade para ofertas. Se você depois tiver interessado em participar, a gente vai estar junto aí, não sei qual é a sua cidade. Eu atendo por mim mesmo, preferencialmente por nós aqui, a gente consegue atender a região metropolitana de Belo Horizonte, mas dependendo do lugar, do país, em tudo a gente consegue parceiros para te atender, tá bom? E então o Will tá aqui e eu prometi o Will depois falar sobre uma live. E não vai ter uma live aqui, ó. Eu falei com o Will, colocou uma observação bacana, legal a live. Obrigado por participar aqui, Will. E eu tô te devendo uma aula mais específica sobre a parte de hidráulica, né? E vai ser essa parte de hidráulica, eu vou explorar ela mais. Vai ser, deixa eu olhar aqui para você, que eu tenho aqui, inclusive, o tema de amanhã. O tema de amanhã, que eu vou falar aqui, ó, é a redução na conta de luz que vai te dar uma geladeira nova apenas fazendo isso. É o que eu vou falar amanhã, que é o tema. E no tema, que é o último tema da sexta-feira, por que é melhor reduzir a conta de luz sem quebradeiras ou reformas? Nesse tema aí, vou acrescentar essa parte aí de final, onde eu vou falar sobre mais coisas da hidráulica. Então, você pode participar comigo dessa live na sexta-feira, se você quer aproveitar mais sobre esses detalhes técnicos. Amanhã a gente vai falar sobre essa questão, né, da parte do bônus que você leva por reduzir a conta de luz, tá? Eu sei que eu já falei muito sobre isso, mas muita gente aparece dúvidas e quanto mais a gente fala, mais dúvidas aparecem. E eu tô aqui para resolver essas dúvidas mesmo, tá bom? Para ajudar você a conseguir esses resultados. E é isso. Gostei bastante do nosso tema de hoje, da nossa live. Se você tiver aqui, o Will comentou aqui, ó. Isso, live de hidráulica. Pois é, na sexta, tá, Will? No final, mas amanhã também eu tenho live e posso te dar dicas. Você pode levantar as dúvidas qualquer que você tem aí e a gente responder. No geral, assim, como eu trabalho hoje com produto físico, eu trabalho levando informação para as pessoas ajudarem elas a resolver esse problema da conta de luz, a reduzir a conta de luz. Normalmente, eu foco nessa questão de benefícios, dúvidas que as pessoas mais têm, tá? A questão hidráulica em si, se a pessoa me perguntar, sim, eu vou atender, eu vou te esclarecer, mas futuramente, talvez próximo mês, não sei ainda, eu devo lançar um conteúdo paralelo para a parte de treinamento de instalação, que é uma coisa separada que não tem nada a ver com o que eu falo aqui. É como, de repente, você conseguir renda extra com a parte
de empreendimento com a energia solar ou com a própria, para ajudando as pessoas a reduzirem a conta de luz. No caso, você, como uma pessoa que está desse lado aí, ajudando elas em si. Então, a gente também abre possibilidade de parcerias, de negócios e tudo mais, mas por enquanto eu estou apenas ajudando as pessoas na prática, no final, a conseguirem isso. Você, se não me engano, você, o Will, já comentou sobre isso, já falou sobre essa questão de você mesmo trabalhar com isso ou com alguma coisa parecida, mas eu acho que você já tem até o sistema na sua casa. Acho que eu já vi esse comentário seu em algum dia, se não me engano. Mas a ideia minha aqui é de ajudar mais pessoas. Quanto mais eu conseguir ajudar pessoas, melhor, porque eu acho que isso faz parte da minha missão também. Eu sinto feliz em ajudar mais pessoas. Eu passei perrengue na época quando eu morava lá na roça, buscando lenha. Eu sabia o que é buscar, às vezes, cargas de lenha em carro. Claro que tinha carro de mão, a gente chamava lá até de galinhota, né? Na época a gente conseguiu até um carro de como é que fala, de 4 rodas, pegou 4 rodas de carrinho de mão, colocou uns eixos lá, conseguiu fazer um volante. E como a gente tinha também oficina de lanternagem de pintura automotiva, que era um outro ramo que meu pai ajudava a gente, fazia, são histórias mais longas, né? Não vou entrar em detalhe. Mas no final das contas, a gente também buscava lenha e ajudava para poder dar conta de alimentar o fogão a lenha, que era terrível, gastava-se muita lenha para aquecer a água do banho. E depois, quando a gente morou na cidade, veio aí, não teve como se livrar da conta de luz, a não ser uma proposta voltada para essa questão ambiental, que é aproveitar a energia gratuita que nós temos, que é o sol. E aí que foi a época que a gente realmente resolveu esse problema da conta de luz, que foi o momento X da questão em que eu descobri até como melhor ajudar as pessoas, e nesse caso aí, eu comecei a realmente falar assim, não, isso eu gosto de fazer, isso eu amo fazer. Estar aqui todo dia, explicando para vocês, não é qualquer um que faz, não é qualquer um que está aqui até que 8h43 da noite, eu fiquei o dia todo hoje trabalhando aqui, estudando. Ontem eu dormi, foi 12h30, foi 1h30 da manhã que eu fui dormir, então assim, é bem, bem cansativo. Mas como eu gosto de fazer, assim, eu tô aqui para poder dar o máximo de informação possível e a gente vai tocando o barco aqui. Bacana? Vamos lá, que se tem mais alguma dúvida ou comentário. Rafa falou aqui, eu assisto no YouTube sempre e assim, agradeço por prestigiar aí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, algum comentário. Gostaria de participar de uma live com vídeo, dividir a tela. Maravilha, isso é ótimo. Eu posso marcar com você. Pode entrar em contato comigo no direct lá do próprio Instagram, tá? Você entrar no meu Instagram, manda um direct para mim, que eu vou marcar com você um horário que a gente poder, um dia pra gente poder conversar, tá bom? Pra gente poder marcar uma live, quem sabe aí a gente faz isso aí até sexta-feira, não sei, vamos ver os temas aí, que a gente faz. Só deixar um comentário com a gente. Que mais que tem aqui? É só isso, gente. Olha, fico muito, muito grato e feliz por estar aqui com você. Grande abraço e até breve.